diferencial é uma poderosa ferramenta matemática para analisar como as coisas variam. As manivelas de controle dessa ferramenta são umas poucas e simples regras de cálculo de derivada. Em algum lugar, há cerca de 600 anos antes de Cristo, alguém descobriu que se você quiser obter sons agradáveis a partir das cordas de um instrumento, o comprimento das cordas deve estar na razão de números simples, como 1/2. Isso é chamado de harmônicos de Pitágoras. A descoberta foi importante porque ela foi a primeira conexão descoberta entre a matemática e o mundo físico. Infelizmente, essa conexão foi esquecida por muito tempo e retomada lenta e laboriosamente milhares de anos mais tarde. Uma pessoa que certamente a dominou foi Galileu Galilei. Eu quero ler a vocês algo que Galileu escreveu. Esse livro foi publicado em Roma em 1623 e é chamado Saggiatore, que geralmente é traduzido por ensaiador. Mas eu prefiro chamá-lo o experimentador, porque acho que é mais próximo daquilo que Galileu tinha em mente. Galileu tinha o mau hábito de fazer suas famosas anotações em italiano, mas eu as traduzirei conforme formos prosseguindo. Ele disse: o conhecimento verdadeiro está escrito neste enorme livro, que está constantemente aberto diante de nossos olhos. Eu falo do universo. Mas ninguém pode entendê-lo sem que antes entenda a linguagem na qual ele está. Está escrito na linguagem matemática. Assim, para nos prepararmos para ler o livro do universo, nós precisamos primeiro aprender os símbolos e o vocabulário da linguagem matemática. É uma linguagem precisa, poética e mesmo musical. Durante muito tempo, os físicos têm usado a linguagem matemática. E desde aproximadamente 600 anos antes de Cristo, os músicos também a usam. Da mesma forma, como todas as linguagens, incluindo a música, a matemática tem seu próprio vocabulário, suas próprias regras e símbolos, sua precisão e elegância, sua poesia e sua história. Uma parte dessa história foi Galileu Galilei, que tinha algo de inconformista. Foi um traço que ele herdou de seu pai, Vincenzo, que foi um músico perfeito. Musicalmente, Vincenzo recusou-se a ficar preso a formas tradicionais, um comportamento que se tornaria marca registrada da família. Ele escreveu um livro opondo-se ao uso dos harmônicos de Pitágoras entre os seus contemporâneos musicais. Ele considerava os antigos instrumentos de cordas gregas simples demais para as complexas estruturas musicais da Renascença italiana. Mais tarde, tal pai, tal filho, Galileu considerou os padrões da matemática grega simples demais para expressar suas ideias. Ele criou a ciência da cinemática, um ramo da mecânica que tratava dos movimentos de forma abstrata. E se qualquer ideia abstrata deve ser expressa convenientemente, ela precisa da linguagem apropriada, os conceitos e os símbolos que dão a uma ideia seu significado e valor. Apesar de avançada, a nova ciência do movimento de Galileu estava ainda enraizada no solo dos antigos preceitos gregos. E era algo completamente novo a florir no campo da matemática e da ciência. Os estudiosos precisavam de uma linguagem mais requintada do que aquela que se usava desde Arquimedes e Euclides. Em outras palavras, depois de Galileu, os físicos precisaram de uma linguagem avançada. Menos de 25 anos após sua morte, esta linguagem seria descoberta e, de uma maneira ou outra, utilizada para sempre. Ela passou a ser chamada cálculo diferencial. O cálculo diferencial é muito poderoso
E, como qualquer linguagem, ela deriva seu poder da ideia que está por trás dela, a derivada. A derivada está para a cinemática como a roda está para as viagens. Um meio simples, mas muito eficiente para se ir de um lugar para outro. E para se obter uma melhor visão do que mais a derivada pode fazer, nada melhor que um pequeno exercício. Para começar, a derivada não se aplica somente a um corpo em movimento horizontal, ou somente a um corpo em movimento vertical. Para cima, para baixo, para qualquer lado. Derivada é uma medida da velocidade de variação de qualquer função num dado ponto ou instante. Como foi ilustrado pela lei de Galileu dos corpos em queda livre, velocidade é a derivada da distância. Mas é mais do que isso. Uma derivada pode representar a velocidade de variação de qualquer coisa. Por exemplo, da densidade populacional dos delfins com relação ao aumento ou diminuição da temperatura da água. Ou da velocidade de variação do volume de um balão em função de sua área superficial. Ou da taxa de variação do preço da pizza, dependendo de seu tamanho. Claramente, então, o conceito de derivada é muito amplo. Mas o processo mecânico de derivação, o cálculo diferencial, necessita de um procedimento prático. Do contrário, o conceito não nos leva a lugar nenhum. Finalmente, sem as regras de diferenciação, o simples conceito de derivação torna-se uma luta penosa. No final de tudo, ele ajuda a entender algumas definições a mais ao longo do caminho. Assim, antes que seja tarde demais para voltar, pense na aclividade. No plano inclinado, a aclividade é a razão entre a variação da altura e a variação de distância horizontal. Essa razão, um número, é chamado de inclinação. Por exemplo, suponha que a elevação de um plano inclinado aumente 15 metros em cada 100 metros. O viajante subiria 15 e viajaria 100 metros horizontalmente. A inclinação é de 0,15. Um morro com inclinação 0,30 é 2 vezes mais íngreme que um com inclinação 0,15. Quanto maior a inclinação, tanto mais íngreme é o morro. Quando a inclinação é grande, a proeza para se chegar ao pico não é pequena. Quando a inclinação é pequena, próxima de zero, é fácil prosseguir. Quando a inclinação é negativa, o caminho é morro abaixo. Embora a matemática possa ser complacente, ela pode apresentar altos e baixos, e ela sempre o faz. Ninguém sabe quem foi que primeiro perguntou qual o melhor jeito para sair daqui para ali. Mas a resposta, em termos algébricos, foi dada pela primeira vez por um matemático francês chamado Fermat. Em 1629, ele surgiu com a ideia de achar a linha tangente a uma curva num dado ponto dela. Em 1638, Fermat dividiu a sua descoberta com seu conterrâneo René Descartes, que tinha o seu próprio método para achar tangentes a curvas algébricas. Muitas dessas ideias matemáticas, especialmente aquelas de Fermat, foram mais tarde desenvolvidas por Wilhelm Leibniz e ainda Isaac Newton, num método geral e sistemático de análise matemática, o cálculo diferencial. Deixando a história de lado, pelo menos por enquanto, algumas questões pertinentes permanecem. Por exemplo, em uma curva que varia suavemente, existe uma variação constante da inclinação. Como então, na linguagem atual, calcula-se a inclinação num dado ponto qualquer? Para determinar a inclinação num ponto particular, aqui, por exemplo, simplesmente pega-se outro ponto do morro, não importa qual.
Agora ligam-se os dois pontos com uma linha reta. Essa linha é chamada corda, e sua inclinação depende da posição do segundo ponto. Se o primeiro e o segundo pontos estiverem razoavelmente próximos, a corda é uma boa aproximação da trajetória da bicicleta. Agora, mova o segundo ponto para mais próximo do primeiro. Mova-o ainda para mais perto. A inclinação é um número. Conforme os pontos se avizinham, o número se aproxima de um certo valor. É razoável chamar esse número de inclinação do morro naquele ponto. A linha com tal inclinação, passando por esse ponto, é chamada de linha tangente. A linha tangente não é nada mais do que aquilo em que se transforma a corda quando os pontos se avizinham. A inclinação da linha tangente naquele ponto é a inclinação do morro. A velocidade instantânea pode ser calculada pelo mesmo processo. A lei de Galileu dos corpos em queda, aplicada aqui para um público bastante indeciso, é mais do que um experimento mórbido. É o cálculo diferencial indo para o salvamento. Mudança de distância dividida por variação do tempo. A razão é a velocidade média durante o dado intervalo de tempo. Quando esse intervalo tende a zero, o valor limite da velocidade média é a velocidade instantânea. Variação na elevação dividida pela variação de distância na horizontal. O resultado é a inclinação de uma corda ligando os dois pontos. Quando a distância horizontal tende a zero, o valor limite da inclinação da corda é a inclinação naquele ponto. Diferenciação. Os objetivos e métodos de cálculo diferem, mas não os conceitos essenciais nem os procedimentos. Velocidade é a derivada da distância em relação ao tempo. Inclinação é a derivada da elevação com respeito à distância horizontal. Em qualquer caso, uma derivada é o que acontece a um quociente, uma razão de dois números, quando ambos, numerador e denominador, tendem a zero, antes deles chegarem realmente a zero. Pequenos números são representados pela letra grega delta. Delta y é uma pequena variação em y. Delta x, uma pequena variação em x. Assim, delta y sobre delta x é nada mais que a razão entre dois números pequenos. Quando os números pequenos tendem a zero, tal razão passa a se chamar derivada, e os deltas tornam-se novos símbolos. dy sobre dx, o símbolo da derivada, que significa a derivada com respeito a x da quantidade y. Uma vez que a mecânica simples foi dominada, o cálculo de derivada de qualquer coisa não é mais difícil do que acionar uma chave. A derivada de uma função é a inclinação de sua tangente em cada ponto. A derivada de uma função é, por sua vez, uma função. Se a função é linear, sua inclinação é constante e sua derivada é essa constante. Se y igual seno de x, então dy sobre dx igual cosseno de x. Se y igual cosseno de x, então dy sobre dx igual menos seno de x. Calcular derivadas exige um pouco de prática, mas vale o esforço. E considerando o atual número de máquinas de derivar, ele se tornou uma prática comum. Um velocímetro é uma máquina de derivar.
Ele mede a derivada da distância viajada a cada instante. A velocidade da variação da posição é a velocidade instantânea expressa em milhas por hora. É claro que, quando o veículo não está se movendo, nenhuma distância está sendo percorrida. Nesse caso, a posição é constante, e a derivada de uma constante é zero. Matemática é uma linguagem construída em estruturas gramaticais. Uma coleção de regras que estruturam e analisam o problema que se tem às mãos. Qualquer que seja a tarefa, desde a construção de uma casa até a composição de uma sinfonia, mesmo a mais complicada tarefa pode ser analisada da mesma maneira. Newton e Leibniz desenvolveram as ferramentas do cálculo que permitem que as mais complexas funções a serem derivadas o sejam, decompondo-as em partes mais simples. Uma das regras básicas da diferenciação é a regra da soma. Suponha que um pintor possa pintar 90 metros quadrados de parede por hora e outro 100. Essas são as velocidades com as quais a área da parede está mudando de cor. Em outras palavras, elas são derivadas. Assim, a cada hora, 190 metros quadrados de parede estão ao todo sendo pintadas. É assim que a regra da soma funciona. A derivada de uma soma é a soma das derivadas. Outra ferramenta útil é a regra do produto, que é usada para se achar a derivada do produto de duas funções. Por exemplo, a área de uma tábua é o produto de seu comprimento pela sua largura. Se o comprimento diminui, a variação de sua área é a sua largura vezes a variação do comprimento. Se a largura é reduzida, a variação da área é o comprimento vezes a variação da largura. A variação total da área é a soma dessas variações. Isso é verdade tanto no produto do carpinteiro, como também na linguagem do cálculo diferencial. A derivada do produto y por z é y vezes a derivada de z mais z vezes a derivada de y. Usando essa regra, é possível achar-se a derivada de x ao quadrado. Ou de x à terceira potência, ou x a qualquer potência n. A derivada de x à potência n é n vezes x à potência n menos 1. Frequentemente, uma operação depende da outra. Por exemplo,
Suponha que um veículo tenha um consumo de 17 milhas por galão. Isto é uma derivada. Se y é a distância percorrida e n a quantidade de combustível consumido, então 17 milhas por galão é igual dy sobre dx. Digamos que ele use 2 galões por hora. 2 galões por hora é igual dx sobre dt. A velocidade de um veículo em milhas por hora é igual ao número de milhas que percorre por galão vezes o número de galões por hora que ele usa. Essa é a regra do encadeamento ou cadeia. É usada quando y depende de x e x depende de t. A regra da soma. A regra do produto. A regra da cadeia. Essas 3 regras representam a gramática do cálculo diferencial. E a validade do cálculo diferencial pode ser vista na diversidade de suas aplicações. Por exemplo, quando um foguete se move com um deslocamento s no instante t, a derivada do deslocamento é a velocidade. Positiva para o movimento ascendente e negativa para o movimento descendente. A derivada da velocidade é a aceleração, o que equivale a tomar a derivada da derivada. Isto é, a derivada segunda de s. A aceleração é a derivada segunda da posição do foguete. As regras do cálculo diferencial e suas aplicações na física. Cada uma atua como um instrumento único que toca na arte e na ciência da matemática. Trabalhando juntas, harmoniosamente, elas podem misturar notas ou números numa melodia exótica. Eu recebi uma carta de um músico chamado Albert Einstein. Ele a enviou em 1912. O correio às vezes é tão lento. Mas não é isso que eu quero discutir. Na verdade, ele não enviou a mim, mas para um amigo dele. Eu a consegui na biblioteca. De qualquer forma, ele dizia: eu estou me ocupando exclusivamente com o problema da gravitação. E agora eu acredito que suplantarei todas as dificuldades. Mas uma coisa é certa. Eu comecei a ter um grande respeito pela matemática. A sutil parte da qual, em minha ignorância, eu tinha até agora olhado como puro luxo. Einstein trabalhou com gravitação por mais de 4 anos, resultando daí a teoria da relatividade geral. É a mais difícil teoria matemática da física. O que Einstein quis dizer com sutis partes da matemática que pareciam luxo? Será que ele realmente acreditava que ele poderia ter progredido sem fazer cálculos? Bem, é claro que não. O ponto é que os físicos têm uma certa arrogância em relação à matemática. Por exemplo, você pode ter a impressão que através dessas simples regras você pode obter a derivada de qualquer função.
Isso não é verdadeiro. Seja uma função cujo gráfico pareça uma pirâmide egípcia. Bem, é fácil ver qual é a inclinação aqui e aqui. Mas no pico você teria um problema. Não há inclinação nesse ponto. A função não tem derivada nesse ponto. Eu nunca disse nada que pudesse fazê-los acreditar que isso nunca aconteceria. Para os físicos, a matemática é apenas uma ferramenta. Ela deve ser usada para se executar algo. Mas um verdadeiro matemático é o guardião da precisão do pensamento. O que interessa ao matemático é a matemática em si. Quando um matemático faz uma afirmação sobre derivadas, essa afirmação deve levar em consideração qualquer exceção, independentemente de sua raridade, como o pico de uma pirâmide. Esse é o tipo de sutileza com a qual Einstein estava preocupado. Até a próxima vez. Now that you're here.